Sabe quando você sente que algo está errado? Que o mundo não faz mais sentido? Você liga a TV, vê a mesma notícia, a mesma briga, a mesma mentira. E as pessoas? Elas engolem, elas aplaudem, elas nem percebem. Olhe à sua volta. O vizinho que se endivida por um carro que não precisa. O jovem que troca o estudo por curtidas. O político que mente na sua cara e ainda é eleito. A criança que não tem o que comer, enquanto fortunas são esbanjadas em futilidades. Você vê? Sente um nó na garganta? Por que o pensamento crítico está morrendo? Por que a estupidez virou uma epidemia? Não é falta de informação, é excesso. Excesso de distração, excesso de barulho. E falta de coragem. Coragem de pensar por si mesmo, de questionar, de ser a voz dissonante. Este vídeo não é para otimistas ingênuos. É para você que sente o incômodo, para você que não se conforma, que começa a ver as injustiças, as hipocrisias, a mediocridade. Inspirado no ensaio de Carlos Cipolla, vamos mergulhar na raiz dessa doença. Vamos desvendar por que estamos perdendo a capacidade de pensar e como, mesmo na adversidade, podemos encontrar a força para mudar, para lutar, para ser a diferença. Por que, mesmo com tanto acesso à informação, algumas pessoas se tornam tão suscetíveis a decisões e ideias absurdas? Seria apenas falta de conhecimento? Ou existe algo mais profundo por trás desse comportamento aparentemente irracional? A resposta para essas perguntas pode estar num ensaio provocador que continua atual mesmo décadas depois de escrito. Inspirado no ensaio de Carlos Cipolla, este vídeo vai te mostrar por que a irracionalidade moderna é uma ameaça real e como ela afeta sua vida mais do que você imagina. Cipolla foi um historiador econômico e professor da Universidade de Berkeley, Califórnia, que nos anos 1970 dedicou-se a estudar e classificar os vários tipos de comportamentos humanos. Ele acreditava que a maioria de nós ignora a imensa destruição causada pela irracionalidade. Segundo ele, reconhecemos facilmente os efeitos do mal, da corrupção e da ganância, mas tendemos a ignorar os danos causados pela falta de lógica humana. Todos nós já nos deparamos com a irracionalidade, seja no dia a dia, na política ou nas redes sociais. Provavelmente você já conheceu alguém que defende com fervor um líder político ou figura pública, independentemente das declarações controversas que essa pessoa faz. Todos nós já vimos esses devotos apaixonados que louvam seus ídolos apesar das falhas gritantes de lógica e julgamento. Cipolla escreveu seu ensaio para ajudar a corrigir esse ponto cego. As páginas a seguir são, na verdade, o resultado de um esforço construtivo para detectar, conhecer e, assim, possivelmente neutralizar uma das forças mais poderosas e obscuras que impedem o crescimento do bem-estar e da felicidade humana. Para desenvolver sua teoria, Cipolla classificou as pessoas em 4 grupos com base nos efeitos que suas ações causam para si mesmas e para os outros. Primeiramente, há a categoria do inocente. A pessoa inocente é aquela cujas ações produzem uma perda para si mesma, mas um ganho para outra pessoa. Em segundo lugar, está a categoria do predador. O predador é uma pessoa cujas ações produzem um ganho para si mesma, mas uma perda para a outra. A terceira categoria é a do sábio. Uma pessoa sábia se comporta de tal maneira que produz um ganho para si mesma, bem como um ganho para os outros. E, finalmente, há a categoria do ilógico. Esse último grupo, o dos ilógicos, que mais intrigava Cipolla. Eles são movidos por uma tendência inata a tomar decisões sem sentido, mesmo quando essas escolhas claramente prejudicam seus próprios interesses. E isso frustra, confunde e ameaça o funcionamento de qualquer sociedade. Em seu ensaio, publicado originalmente em 1976, Cipolla enumera 5 leis básicas da irracionalidade humana, a primeira das quais afirma: sempre e inevitavelmente, todos subestimam o número de indivíduos ilógicos em circulação. O físico alemão Albert Einstein, em conversa com o psiquiatra alemão Friedrich Perls, teria dito: 2 coisas são infinitas, o universo e a irracionalidade humana, e eu não tenho certeza sobre o universo.
Não só tendemos a subestimar o número de pessoas ilógicas na sociedade, como também tendemos a subestimar o número de pessoas ilógicas em nossa órbita social. Mas, como Cipolla alerta, essa é uma ilusão perigosa. Grandes porções da população estão dispostas a pensar e agir de maneira ilógica e frequentemente o fazem. A segunda lei básica da estupidez humana afirma que a probabilidade de uma pessoa ser estúpida é independente de qualquer outra característica dessa pessoa. Ser rico, educado, bonito ou influente não impede ninguém de ser estúpido. A estupidez, segundo Cipolla, não está ligada à nacionalidade, classe social, nível de renda ou grau de instrução. Ela é uma constante presente em todas as populações. Ou, como o próprio Cipolla escreveu, quer a segunda lei básica seja apreciada ou não, suas implicações são assustadoras. A lei implica que, quer você se mova em círculos distintos, ou se refugie entre os caçadores de talentos da Polinésia, quer você se tranque em um mosteiro, ou decida passar o resto de sua vida na companhia de mulheres bonitas e lascivas, você sempre terá que enfrentar a mesma porcentagem de pessoas estúpidas. Porcentagem essa que, de acordo com a primeira lei, sempre superará suas expectativas. Em outras palavras, não há onde se esconder dos efeitos da estupidez. A terceira lei básica de Cipolla revela o caráter irracional e imprevisível da falta de lógica. Uma pessoa estúpida é uma pessoa que causa perdas a outra pessoa ou a um grupo de pessoas sem obter nenhum ganho e até mesmo, possivelmente, incorrer em perdas. Frequentemente, nosso comportamento oscila entre diferentes categorias. Às vezes, agimos de forma inocente, às vezes como um predador, enquanto em outras ocasiões nossas ações serão caracterizadas por sua sabedoria. Mas os estúpidos são diferentes. Eles têm comportamento destrutivo mesmo sem qualquer vantagem pessoal. Pessoas estúpidas frequentemente tomam decisões que prejudicam os outros e a si mesmas. Cipolla chegou a identificar uma classe de super-estúpidos que levam sua estupidez a outro nível, ao contrário da pessoa estúpida comum, que fere outra pessoa com suas ações sem obter ganho ou perda para si mesma. Os constantemente super-estúpidos prejudicam a si mesmos e aos outros por meio de seu comportamento. Os estúpidos e os super-estúpidos são uma ameaça à sociedade. São responsáveis por muitos dos nossos problemas sociais e, em alguns casos, a devastação que causam pode levar à ruína de uma civilização. A maioria das pessoas não reconhece isso, e por isso, a quarta lei básica da estupidez humana afirma: pessoas não estúpidas sempre subestimam o poder danoso de indivíduos estúpidos. Em particular, pessoas não estúpidas esquecem constantemente que em qualquer momento e em qualquer circunstância, lidar ou se associar com pessoas estúpidas infalivelmente acaba sendo um erro caro. Essa é uma armadilha comum. Achamos que, por sermos racionais, conseguimos prever e controlar a estupidez alheia. Mas estúpidos são imprevisíveis, e ignorar isso nos torna vulneráveis. Cipolla afirma que o dano causado por uma pessoa estúpida é determinado por dois fatores principais. O primeiro fator é sua estupidez inata. Segundo Cipolla, algumas pessoas são geneticamente programadas para agir de maneiras profundamente estúpidas, e quanto mais estúpida alguém for naturalmente, maior será o dano que causará. O segundo fator que determina o dano causado por uma pessoa estúpida é a quantidade de poder e influência social que ela possui. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer apontou que a estupidez e o poder andam de mãos dadas. Quanto mais poder uma pessoa tem, mais ela tende a parar de pensar criticamente e a se tornar mais estúpida. Isso porque o poder isola. Ele afasta pessoas de feedback honesto. Quando você se cerca de bajuladores, de pessoas que sempre dizem sim, sua compreensão da realidade começa a se distorcer. Uma pessoa estúpida que ocupa uma posição de alto nível no governo, nas forças armadas ou em uma grande corporação pode causar muito mais danos do que uma pessoa estúpida que está desempregada. Mas como os estúpidos alcançam tais posições de poder? Sua estupidez não deveria impedi-los de ascender ao status social? Cipolla explica. A questão que pessoas razoáveis frequentemente levantam é como e por que pessoas estúpidas conseguem alcançar posições de poder e importância. Classe e casta eram os arranjos sociais que favoreciam o fornecimento constante de pessoas estúpidas a posições de poder na maioria das sociedades do mundo pré-industrial.
A religião era outro fator contribuinte. Mas em vez de classe e casta, temos partidos políticos e burocracia. E em vez de religião, temos democracia. Dentro de um sistema democrático, as eleições gerais são um instrumento extremamente eficaz para garantir a manutenção constante dos estúpidos entre os poderosos. As eleições permitem que o grande número de pessoas estúpidas na população em geral determine quais políticos ocuparão cargos. E muitas vezes, elas elegem alguém estúpido como elas. E uma vez que uma pessoa estúpida assume o cargo, ela ajuda a manter a proporção de pessoas estúpidas nas burocracias e no sistema judiciário, nomeando-as para cargos de poder. Assim, a democracia garante que um suprimento contínuo de pessoas estúpidas circule pelos corredores do poder governamental. Outra razão pela qual pessoas estúpidas representam uma ameaça tão grande para a sociedade é que a maioria de nós falha em detectar sua estupidez e em se defender contra suas ações. Na visão de Cipolla, pessoas estúpidas são muito mais perigosas do que predadores, pois pelo menos com um predador, há uma razão para seu comportamento. O predador quer obter um ganho para si mesmo, mas não é inteligente ou moral o suficiente para fazê-lo de uma forma que produza um ganho recíproco para outra pessoa. Mas as ações do predador, mesmo que imorais, ainda são racionais e, portanto, um tanto previsíveis. Não é o caso com os estúpidos. Ao subestimá-los, abrimos espaço para decisões desastrosas, políticas absurdas e comportamentos coletivos perigosos. Ou, como Cipolla explica, uma criatura estúpida irá assediá-lo sem motivo, sem nenhuma vantagem, sem nenhum plano ou esquema, e nos momentos e lugares mais improváveis. Você não tem como saber racionalmente se, quando, como e por que a criatura estúpida ataca. Quando confrontado com um indivíduo estúpido, você está completamente à mercê dele. Como as ações da pessoa estúpida não estão em conformidade com as regras da racionalidade, segue-se que, geralmente somos pegos de surpresa pelo ataque. Mesmo quando nos damos conta do ataque, não podemos organizar uma defesa racional porque o ataque em si carece de qualquer estrutura racional. Isso nos leva à quinta e última lei básica da estupidez humana, que afirma: uma pessoa estúpida é o tipo de pessoa mais perigosa. Pessoas estúpidas agem sem lógica ou motivo claro. Suas ações causam prejuízos gratuitos, empobrecem a sociedade, destroem vidas, inclusive as próprias. Quando ocupam posições de grande influência, como presidência ou chefia de governo, os danos se ampliam. A consequência quase sempre é a ruína social. Políticos e oportunistas exploram essa estupidez, mas são os seguidores verdadeiramente estúpidos que tornam tudo isso possível em escala nacional e global. Cipolla acreditava que a única forma de evitar que pessoas estúpidas destruam uma sociedade é aumentar o número de indivíduos que agem de forma sábia. Segundo ele, os estúpidos não mudam de categoria, mas predadores e inocentes podem aprender a agir com sabedoria. Se houver pessoas sábias em número suficiente, suas ações, sempre voltadas ao benefício mútuo, podem compensar ou neutralizar os danos causados pelos estúpidos. O problema é que hoje a tendência é justamente o oposto. Forças sociais têm empurrado as pessoas para longe da sabedoria e em direção às outras duas categorias. Governos paternalistas incentivam comportamentos passivos, diminuindo as consequências para quem se comporta como inocente. Ao mesmo tempo, o culto à riqueza e ao consumo cria um desejo tão desmedido por dinheiro e status que muitos se tornam predadores sociais, agindo sem ética para alcançar seus objetivos. Sem uma quantidade suficiente de pessoas sábias para equilibrar o sistema, o resultado é o enfraquecimento das defesas da sociedade e o avanço do colapso. Como escreve Cipolla, num país em declínio, a fração de pessoas estúpidas é relativamente constante, mas na população remanescente, nota-se entre os que estão no poder uma proliferação alarmante de predadores com conotações de estupidez, e entre os que não estão no poder, um crescimento igualmente alarmante no número de indivíduos inocentes. Tal mudança na composição da população não estúpida inevitavelmente fortalece o poder destrutivo da fração estúpida e torna o declínio uma certeza, e o país vai para o inferno. Cipolla conclui que a estupidez é a ameaça mais perigosa à sociedade por agir sem lógica ou motivação clara. Causa dano coletivo sem benefício pessoal e se espalha facilmente sem oposição firme. Mas ele também oferece um fio de esperança.
Embora os estúpidos sejam numerosos, os sensatos são maioria. Se permanecerem vigilantes e agirem cedo, podem limitar os danos antes que crenças absurdas se espalhem. É por isso que entender e reconhecer a estupidez não é apenas uma curiosidade filosófica. É uma questão de sobrevivência social. Ao promovermos uma cultura de reflexão, empatia e racionalidade, conseguimos reduzir o espaço da estupidez, mesmo que ela nunca desapareça completamente, gente. Chegamos a um ponto crucial, não é mesmo? Depois de mergulhar nas águas turvas da irracionalidade, de desvendar as leis que parecem operar nos bastidores do comportamento humano, é natural que uma série de perguntas e sentimentos se agitem dentro de nós. Não é uma teoria acadêmica distante. É a constatação de que a fragilidade da lógica está em toda parte e que suas consequências, muitas vezes silenciosas, são devastadoras. Vimos como a estupidez, ou a irracionalidade como a chamamos aqui, não é uma falha de caráter isolada, mas uma força corrosiva que afeta desde as decisões mais triviais do nosso dia a dia até os rumos de nações inteiras. Pensemos na sutileza com que ela se manifesta. Aquela teimosia irracional em manter uma crença, mesmo diante de fatos irrefutáveis. O apoio cego a figuras públicas que agem contra o próprio bem-estar coletivo. A facilidade com que informações distorcidas se propagam e ganham força, moldando realidades paralelas. Isso não acontece por acaso. Não é uma falha pontual, mas um padrão, uma lei não escrita que Carlos Cipolla tão brilhantemente nos ajudou a decifrar. Ele nos ofereceu uma lente para enxergar o que sempre esteve lá, mas que a nossa própria racionalidade nos impedia de ver em sua plenitude. O poder subestimado da estupidez. A percepção de que a irracionalidade é uma constante, independente de classe, educação ou status, é ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Assustadora porque nos lembra que ninguém está imune, que o inimigo não é externo, mas pode estar em qualquer lugar, até mesmo dentro de nós. Libertadora porque, ao compreendermos sua natureza imprevisível e destrutiva, ganhamos uma nova forma de defesa. Não se trata de combater pessoas, mas de entender a dinâmica das forças que as movem a agir de maneiras tão contraproducentes. A discussão sobre o poder, por exemplo, não é apenas um detalhe. Ela revela uma verdade brutal. A estupidez, quando combinada com a influência, torna-se uma arma de destruição em massa. Um indivíduo irracional em uma posição de comando pode, e frequentemente o faz, arrastar consigo milhões para o caos, para o empobrecimento, para a ruína. E a ironia cruel é que em sistemas que deveriam promover a sabedoria e o bem-estar, como a democracia, podemos inadvertidamente pavimentar o caminho para a ascensão daqueles que menos estão preparados para governar. As eleições, nesse contexto, podem se tornar um mecanismo que perpetua o ciclo da irracionalidade no poder, realocando o problema em esferas ainda mais elevadas. Mas não se engane, a intenção aqui não é a de semear o desespero, muito pelo contrário. A reflexão de Cipolla, por mais incômoda que seja, carrega em si um poderoso antídoto: a consciência. Se os ilógicos são perigosos justamente por sua imprevisibilidade e pela dificuldade que temos em antecipar seus movimentos, a nossa capacidade de reconhecer a irracionalidade, de detectar suas manifestações e de proteger nossas defesas intelectuais e sociais, torna-se a nossa maior arma. Não podemos mudar a essência do estúpido, mas podemos mudar a forma como interagimos com ele. Este não é um convite à complacência, mas à ação. Uma ação que começa no interior, na forma como processamos informações, como questionamos narrativas, como escolhemos a quem dar nossa atenção e nossa confiança. É um chamado para reforçar o número de indivíduos sábios, para cultivar a racionalidade, a empatia e a reflexão crítica em nós mesmos e naqueles ao nosso redor. O declínio de uma sociedade, como Cipolla tão dramaticamente aponta, não acontece do dia para a noite. É um processo gradual, insidioso, muitas vezes invisível para quem não está atento. É a proliferação da irracionalidade em todas as camadas, minando a confiança, corroendo as instituições, distorcendo a realidade. Mas a boa notícia, se é que podemos chamar assim, é que a maioria ainda é sensata. A balança ainda pode pender para o lado da luz, da lógica, da construção. É por isso que, ao final desta jornada, a mensagem se torna ainda mais urgente. Não se trata de uma fórmula mágica, de uma solução rápida.
A verdade é um caminho árduo, cheio de armadilhas e verdades desconfortáveis. Mas é o único caminho que nos permite erguer barreiras contra a avalanche de absurdos que nos cerca. A reflexão que fizemos aqui não é para ser guardada, mas para ser vivida. É um convite a olhar para o mundo com novos olhos, a identificar os sinais, a tomar decisões com uma consciência renovada. É o momento de transitar da mera compreensão para a ação consciente. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos o fazem. Você não apenas ouviu, você enfrentou. Atravessou o véu do óbvio, suportou o espelho que reflete o que preferimos ignorar. Esta não é uma jornada para os confortáveis, mas para os que ousam olhar a ferida. Saiba que a semente já foi plantada. Essa jornada interna não pede mapas nem guias, mas coragem visceral, a lucidez de quem enxerga além da névoa e a presença inabalável diante do caos. A transformação não é um evento, é um estado de ser, silencioso e implacável. Para selar este momento, convido você a um ato, um rito. Se algo ressoou, se uma fagulha de reconhecimento acendeu, comente abaixo. Eu vejo. Não é para engajamento. É um sussurro de resistência, um sinal para os que também veem, um pacto invisível. E se ainda não faz parte, inscreva-se. Não por mais um clique, mas como um gesto de rebelião contra a superficialidade. Este canal não oferece mentiras convenientes, nem as seduções vazias da autoajuda. Aqui, a verdade é crua, a quebra é necessária, o pensar é profundo. É um campo de batalha para a mente, que a lucidez seja sua armadura, a desprogramação sua espada e a visão seu farol no labirinto. Que você renasça no silêncio da sua própria consciência. Vá e veja.